Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Suprabá, povo! Pois bem, o meu nome é Yuri Brauli, eu sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas bem legal, recomendo
Tá um pouquinho inativo, uma hora volta, eu acho. Pois bem, vim aqui para falar de futebol e de Fórmula 1. Vou fazer uma versão resumida porque deu um probleminha aí na última vez que eu gravei um áudio. Agora vou fazer uma versão resumidaça, ou dentro do que dá para chamar de resumido comigo. Mas vamos lá então. Bom, primeiramente começar falando de Fórmula 1, porque, gente, morreu o Niki Lauda. Niki Lauda, ele foi tricampeão mundial de Fórmula 1, 2 vezes com a Ferrari, 75 e 77, e uma vez com a McLaren em 84. É uma grande perda, né, para a Fórmula 1, não, porque além de ser piloto, tricampeão, né, e ficou ali no quase umas 2, 3 temporadas, ele também foi bastante decisivo para a Mercedes ser o que ela é hoje. A Mercedes, tipo, quando virou de Brown para a Mercedes, o Niki Lauda estava bastante envolvido ali na Mercedes. E ele era tipo um presidente de honra, né? Tipo, ele era funcionário e tal, ele mexia lá os seus pauzinhos na Mercedes, só que ele... Não sei como explicar direito. É como se ele tivesse um cargo e não tivesse, sabe? Ele é o presidente de honra. Tipo, tinha um presidente geral da Mercedes e ele era... Mas ele tinha um poder de voto bastante considerado. Até porque, né? Tricampeão mundial de Fórmula 1. E bom, ele foi o responsável direto por negociar a ida do Hamilton para Mercedes. Tipo, quando o Schumacher saiu, precisava de alguém para estar lá, né? Primeiro piloto e tal. E acabou por chamar o Hamilton. E desde que o Hamilton foi para a Mercedes não perdeu o Mundial de Construtores. Foram 5 até agora, tá aí para ser o 6º, né? Mercedes, eu não sei quando a Mercedes vai perder uma temporada a mais. Tipo, não sei se em 2020 alguma equipe vai esperar a Mercedes. Tá bem difícil, mas... É uma equipe organizada pra caramba, e grande parte disso se deve ao Niki Lauda. E, bom, desde então, né, o Hamilton ele ganhou 4 das 5 temporadas que teve na Mercedes, tá pra ganhar a 5ª agora. E a única que ele não ganhou foi um piloto da Mercedes que ganhou, que foi o Rosberg. Aliás, ele resolveu se aposentar na temporada que ganhou, né? No mínimo sabia que ia atingir o auge e não tinha como repetir esse feito. E, então... perdemos um grande piloto e um grande dirigente na Fórmula 1. Ele, inclusive, chegou a abandonar, né, a Ferrari. Ele abandonou a Fórmula 1, tipo, não queria mais porque não gostava da politicagem. Daí ele foi para a McLaren, né, convencido, né, tava sem dinheiro, né, contrato milionário e tal, não tava pintando aí, não tinha como recusar. E daí, né, nessa história toda, ele não gostava da politicagem da Ferrari. Até hoje a politicagem da Ferrari não é boa. E daí ele resolveu mostrar o seu lado enquanto dirigente. Ele foi impecável. Então, perdemos um grande piloto, perdemos um grande dirigente na Fórmula 1. Bom, pulando de pato pra ganso, agora falando de futebol, nós temos 3 notícias relacionadas. Então, eu vou falar bem rapidinho. Primeiro, do CT do Flamengo. Porque assim, gente, quando o dirigente vai abrir a boca lá no Flamengo, dá um arrepio até no torcedor mais otimista. Porque olha, o que aconteceu? O Flamengo ele amanheceu com o CT, os muros do CT pichado, coisa... Até então era tradicional. Acho que esse ano, aliás, faz um bom tempo que não picham o CT. Mas o do Flamengo amanheceu pichado. O Flamengo, né, porque não sabe, tá uns anos aí no cheirinho, só ganha estadual e daí ganhou a Florida Cup, né? Apelidado de Copa Mickey por causa do troféu com a réplica do Mickey Mouse dourada. Se é que dá pra chamar aquele de dourado, mas... Enfim, daí o Flamengo ganhou esse ano. Só. Aí o que aconteceu? Picharam o CT, né? Dizendo fora Abel e Copa Mickey é o caralho, tipo...
E daí falaram fora, acho que era presidente, não sei. Tava Bard, alguma coisa assim. Ok. Aí, daí sei lá, coisa da torcida e tal. Aí o dirigente resolveu abrir a boca, né? Ele falou o seguinte: isso não é coisa da torcida, o Mickey tá escrito certo. Tipo, ok, é bom o dirigente que conhece essa torcida. Sacanagem do cara. Mas o fato é que a torcida daí negou, né? Que fez, a torcida que foi atribuída e tal. Mas ficou aquilo, né? O dirigente ele poderia não ter falado isso, mas ok. Sacanagem. Ok, então. Daí ele apontou que foi a oposição que sabe escrever Mickey certo. Que provavelmente não é torcedor por causa disso. Enfim, próxima notícia. Copa do Mundo. Copa do Mundo 2022. Tava um impasse para ver se ia ter 48 ou 32 seleções, porque isso é garantido para 2026. Mas o presidente, o Gianni Infantino lá, ele queria já botar agora em 2022. Puta ejaculação precoce do caralho esse presidente. Ele quer tudo agora e vai. Porra, vai ser ansioso assim lá não sei aonde. Mas daí, por causa dessa ansiedade do cara, ele ia envolver até a Arábia Saudita lá na Copa do Mundo pra botar umas sedes a mais. E daí o Qatar ficou puto com isso, né? Com razão, porque daí a Qatar e a Arábia Saudita são rivais políticos na vida. Tipo, um quer mostrar pro outro que tem mais dinheiro. E daí fica nisso, né? A Arábia Saudita leva a WWE pra lá. O Qatar leva a Copa do Mundo. Daí fica esse jogo de impasse, de vai e não vai. E, bom, no final das contas, né? Vai ficar 32 seleções mesmo. No formato tradicional até 2026, que vai mudar, né? 8 grupos, 4 seleções em cada. Então, não tivemos mortes até agora. A não ser na construção dos estádios, mas isso a gente deixa à parte. Pulando de assunto, agora falando da Conmebol, mais uma da série. Tipo, o dirigente poderia não fazer isso, mas fez. O dirigente, a Conmebol baixou uma portaria lá que dizia o seguinte: a partir de agora, um time que não estiver na primeira divisão nacional do seu país, ele não pode, aliás, botou uma divisão, como é que era? Uma divisão superior, tinha que estar na divisão superior, e como tal, se não tivesse na primeira divisão, não poderia ir para a Libertadores do ano que vem. Aí as federações choraram um monte. A CBF disse que ela... Eu adoro gente brasileira. Eu tô falando sério, gente. Eu adoro, porque é incrível como a gente dá um jeito nas coisas. A CBF falou, não, ele tá falando em divisão superior. A Copa do Brasil é uma divisão superior. Como tal, o campeão da Libertadores iria disputar uma divisão superior. Então, mesmo que o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil não estivesse na primeira divisão nacional, ele estaria numa divisão superior, porque a Copa do Brasil é uma divisão superior, não tem rebaixamento na Copa do Brasil, então obviamente, como o campeão iria estar garantindo a Copa do Brasil do ano que vem, não teria esse problema. Eu amo a CBF nisso, e outras coisas a gente deixa quieto. Mas daí vem a federação, que é a que tem poder lá na Conmebol. Assim, gente, eu poderia estar falando esse tipo de coisa por causa do que aconteceu na Libertadores no ano passado. Poderia, mas não é por causa disso. Gente, todo mundo sabe, a Federação Argentina manda lá na Conmebol. E daí, né, veio a história, vai tomar no cu a Conmebol, muda essa porra aí. E daí a Conmebol mudou essa porra aí, porque o Tigre,
Tigres, não sei se é no singular ou no plural, queria mudar. O Tigre ele poderia ir para a final da Copa da Argentina. Aliás, ele está indo. Ele ganhou a ida por 5-0. É bem improvável que vai perder por 6 na volta. E daí ele iria para a final, né? E se ganhasse a decisão. O Tigre já está rebaixado para a segunda divisão argentina. Então, meio que ia ferrar a história da AFA. E no regulamento não diz, né? Você não pode ir para Libertadores se você estiver na segunda divisão. Diz, se você ganhar a Copa, você vai para Libertadores, ponto, acabou. Não tem um asterisco lá no regulamento. E daí a AFA falou, muda isso. Aí eles resolveram mudar e mudou para geral. Então tá liberado agora. Se o teu time estiver na segunda divisão, ganhar uma Copa do Brasil, parabéns, ele vai para Libertadores. Pois bem, por fim, né? Agora que a gente falou da Copa do Brasil, vem a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil tivemos 4 jogos na semana passada, os dessa semana estão acontecendo, então não vou falar agora, até porque não é tempo real aqui. Então, daí, na semana que vem eu falo desses 4 jogos, né? Metade da ida, né? A outra metade eu vou falar agora. E os brasileiros na Sul-Americana também vou falar na semana que vem. Mas, falando dos que aconteceram na semana passada, vem um momento que eu fico revoltado. Porque assim, gente, se você tá no mata-mata, é mata-mata. Você vai para matar, você não vai para fazer um jogo morto, que nem foi Atlético Mineiro 0-0 com o Santos e Fortaleza 0-0 com o Atlético Paranaense. Puta que pariu! O Neto vai ficar puto quando ele ouvir esses palavrões. Mas puta que pariu! Não quero saber desses jogos mortos em mata-mata. É mata-mata. Porra! Meu Deus, gente. Tem que... Sei lá... Tranca outro time no vestiário se for necessário pra dar emoção no jogo. Só soltam de lá que nem fizeram com o Grêmio na Série B de 2005. O Náutico trancou o time lá no CT, no vestiário, e só soltou de lá na hora do jogo. E isso porque senão a CBF iria conferir lá o que estava acontecendo. E daí iria soltar os caras, né? Deixou lá trancado no CT. Policial impedindo que eles passassem. Botaram tinta lá no negócio, eles pintaram lá para eles ficarem chapados com a tinta. E mesmo assim o Grêmio ganhou. Ok, eu liberei um baita no lado clubista agora. Mas é isso que é mata-mata. Isso não foi num jogo do mata-mata. Mas num jogo do mata-mata você tem que fazer esse tipo de coisa. Eu não tô falando pra fazer, é só personagem. Mas pode fazer se quiser. É proibido, mas se quiser pode. Enfim, a torcida fungando no cangote. É fazer corredor polonês. Obviamente que não tacando pedra no ônibus, que nem aconteceu no final da Libertadores, mas é corredor polonês, é a torcida pressionando. Os times se matando. Gente, vale uma vaga na Libertadores. Independente se o seu time tá na Série A, B ou C, agora pode. Porra! Tô revoltado. E bom, depois disso tudo, né? Depois de eu explicar tudo aqui o que aconteceu. Bom, os 2 jogos mortos eu já falei, né? Tivemos Fluminense e Cruzeiro, mais um empate. E nós tivemos Corinthians 0, Flamengo 1. Talvez o Flamengo foi o único time que entendeu como que funciona as regras da Copa do Brasil e resolveu botar isso em prática. Fez o gol, se matou para fazer o gol e depois se trancou lá na retranca. Ok, se mete lá na retranca e não sai mais de lá. Jogou com o regulamento embaixo do braço e o Corinthians que se vire. É isso que é mata-mata. Você vai
e você se mata para conseguir o gol, e depois o outro time que se vire. Mas você se mata para conseguir esse gol. Você não fica fazendo um jogo morto 90 minutos. Enfim, eu tô quase acabando com as anotações que eu fiz aqui. Deixa eu botar o caderninho aqui no teclado antes que eu fique puto. Aliás, puto eu já tô, antes que eu rasgue aquele caderno. Mas enfim, depois desse momento revolta, esperamos que tenha uma Copa do Brasil mais emocionante nesses 4 jogos que vão ter nesse meio de semana. E encerro por aqui a minha participação no Netcast Esportes. Tô puto com a Copa do Brasil. É mata-mata esse negócio, não é possível. Então... Enfim, revoltas à parte, encerro aqui minha participação no Netcast. Espero que tenham gostado. Semana que vem eu tô de volta, acho que mais calmo. E um abraço do monge. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Alô, alô Brasil, alô internet. Eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo Giro Esportivo NetoCast, emocionando o torcedor. Nesse giro, nós vamos trazer para você, amigo ouvinte, o que foi o resumo da 5ª rodada do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. Então, sem mais delongas, Neto, rola a bola. Repetindo a partida desta quarta-feira, dia 15, o Flusão e o Cruzeiro voltaram a se enfrentar no Maracanã. Desta vez pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense jogou uma belíssima partida e goleou o Cruzeiro por 4-1. O destaque do jogo foi João Pedro, de 17 anos, que saiu do banco, marcou 2 vezes e ajudou o tricolor a sair de campo, encantando a torcida. A Raposa, por sua vez, chegou ao seu 4º jogo sem vencer. Os gols do tricolor foram marcados por Nino, Luciano e, claro, 2 do menino João Pedro. Já o Cruzeiro marcou gol de honra com meia Robinho. Fase difícil para o Cruzeiro, que foi campeão mineiro de forma invicta e perdeu apenas um jogo na fase de grupos da Libertadores. O time chegou ao seu 4º jogo consecutivo sem vencer e já foram 11 gols sofridos nesses jogos. Portanto, placar final, Fluminense 4, Cruzeiro 1. Também em Minas, o Galo recebeu o Flamengo no Estádio Independência e se recuperou do tropeço da 4ª rodada. Foi um jogo cheio de emoção até o último segundo. Mas o Galo teve mais raça, mesmo com um jogador a menos porque Elias foi expulso ainda no primeiro tempo. O Atlético foi ao limite e saiu de campo com uma vitória por 2-1. Foi uma noite de golaços, uma partida memorável. E o placar? Atlético Mineiro 2, Flamengo 1. No Clássico Paulista, o Palmeiras recebeu o Santos no Pacaembu e confirmou a liderança. Atropelou o Peixe e assumiu a liderança isolada do campeonato. Até semana passada, não sei se vocês lembram, eles dividiam o primeiro lugar. O passeio alviverde começou com 2 gols no primeiro tempo, abrindo o placar com Gustavo Gomes de cabeça aos 6 minutos. E continuando a bafa, sentindo a apatia do Peixe, a equipe de Filipão manteve o ritmo e ampliou com Davidson aos 18 minutos. Já no segundo tempo, Rafael Veiga fez o seu com um chute desviado. Já no segundo tempo, Rafael Veiga chutou, teve a bola desviada na defesa e mais um pro Verdão. O Santos até que tentou se manter vivo e assustou em cobranças de faltas de Carlos Sanches na trave. Foi aí que Johan, em um contra-ataque inesperado, marcou mais um e fechou a goleada. Placar final, Palmeiras mais líder do que nunca 4, Santos 0. No duelo de tricolores no Morumbi, o São Paulo empatou em 0-0 com o Bahia. Foi uma partida boa e até agradável, mas faltou o gol. E isso não foi nada bom para nenhuma das duas equipes. Com essa partida, o São Paulo perdeu a chance de se igualar ao líder Palmeiras. E para variar, o time saiu vaiado pela torcida. Já o Bahia, que se encontra no meio da tabela, também perdeu uma boa chance de se aproximar dos líderes. No finalzinho da partida, e com a atuação do VAR,
o jogador Toró acabou sendo expulso, após dar um pisão no ombro do goleiro Douglas do Bahia. Mas como eu disse antes, a partida terminou como começou, sem nenhum gol, 0-0, São Paulo e Bahia. Com uma atuação eficiente e convincente, o Inter jogou bem e conseguiu a vitória em cima do CSA. Apesar de começar pressionando e exigindo um milagre do goleiro colorado, o atacante do CSA, Patrick Fabiano, olha que nome lindo, hein, não conseguiu abrir o placar. E daí então, o time gaúcho tomou as rédeas da partida e foi assim até o final. Já aos 36, D'Alessandro cruzou para Iago, que bem posicionado e com muita tranquilidade ajeitou de cabeça para Nonato, que apareceu de surpresa e completou para o gol. 1-0. Aos 46 minutos, Edenilson cobrou uma falta no meio da grande área e Vitor Cuesta cabeceou para as redes. Mas, com auxílio do VAR, o gol foi anulado, sendo marcado impedimento. Já aos 19 do segundo tempo, Nonato rouba a bola e entrega para Edenilson, que disparou um balaço no ângulo esquerdo do goleiro Jordi. Golaço mesmo. Final de partida e belíssima vitória do Inter, que conseguiu entrar agora para a zona de classificação para a Libertadores. E o placar final, Inter 2, CSA 0. O Fortaleza foi até a Arena Condá e venceu os donos da casa de virada. Apesar de começar vencendo com um gol de Rildo aos 12 minutos do primeiro tempo, Marcinho foi o nome do jogo e aos 37, em boa jogada, empatou a partida. Já no segundo tempo, o Fortaleza manteve a pressão e de novo ele, Marcinho, aos 17, marcou mais um. E 2 minutos depois, adivinha? Marcinho roubou a bola e deu um passe açucarado para Osvaldo, que não perdoou e mandou para a rede, garantindo a vitória do Fortaleza. A Chape ainda pressionou no fim do jogo, mas não conseguiu mais alterar o placar. A partida marcou o encontro de 2 desafetos, os técnicos Rogério Ceni e Ney Franco. Você sabe que os dois se estranharam há muitos anos lá no São Paulo. Bom, nessa o Rogério Ceni levou a melhor, né? Placar final, Chapecoense 1, Fortaleza 3. O Goiás recebeu o Botafogo e até os 4 minutos finais da partida permaneceu o empate. Mas aos 41 minutos do segundo tempo, Kaique marcou um golaço de cabeça. O time goiano foi bastante ofensivo, com o Maicon infernizando a defesa do Botafogo, fazendo o goleiro Gatito Fernandes trabalhar dobrado. Sem muita inspiração, o Botafogo, quando teve a bola, não foi tão efetivo e voltou para o Rio com uma derrota, que interrompeu uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Então, sendo assim, Goiás 1, Botafogo 0. O Atlético Paranaense jogou poupando parte do seu elenco e foi derrotado pelo Corinthians por 2-0. Wagner Love marcou logo aos 13 minutos, e aí o Corinthians recuou e passou um dobrado para segurar o resultado até o final. Foram 23 finalizações do Furacão, mas Cássio estava inspirado e fechou o gol corintiano. E aos 41 minutos do segundo tempo, Fagner acertou um cruzamento e de cabeça, Pedrinho garantiu o gol da vitória. Final, Atlético Paranaense 0, Corinthians 2. Vejam só, o Ceará deixou para trás uma sequência de 3 derrotas seguidas e bateu o Grêmio por 2-1. Renato Gaúcho tem que abrir os olhos, né? Os gols do Vozão foram marcados por Ricardinho e um gol contra de Michel. E o Everton chegou a descontar para o Grêmio, mas não adiantava mais nada. O técnico Renato Gaúcho tentou amenizar e prometeu aos torcedores que o Grêmio vai se recuperar. Mas o fato é que o Grêmio não está conseguindo decolar no Brasileiro e permanece na zona de rebaixamento na penúltima posição com apenas 2 pontinhos. O que tá vendo, hein? Placar final, Ceará 2, Grêmio 1. Agora, para mim em especial, chegou a hora da tristeza. Mais uma vez, o Vasco não jogou bem e tropeçou em casa diante do Avaí. Mas um placar muito ruim para o time da Colina. O Vasco marcou aos 36 minutos do segundo tempo com um gol de cabeça do zagueiro Ricardo Graça. Mas nos acréscimos, Daniel Amorim subiu entre os 2 zagueiros vascaínos e guardou de cabeça, confirmando o empate. Tá ruim para você, torcedor. Imagina para o Felipe Bastos, que perdeu um gol feito. Esse gol poderia garantir a primeira vitória vascaína e logo na estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo. A equipe vascaína produziu pouco e depois da polêmica e de respeito da semana passada, viu de fato seu goleiro Sidão se tornar o melhor jogador em campo. Foi uma sequência de defesas incríveis que impediram sim a vitória do Avaí. Então, amigos, placar final, Vasco 1, Avaí também 1. Luxemburgo vai ter a semana livre para tentar arrumar a casa e é muito trabalho, não vai ser nada fácil. Bom, com a rodada concluída, vamos à classificação. O Palmeiras segue mais líder do que nunca com 13 pontos.
seguido de Atlético com 12, São Paulo com 11, Santos com 10, Internacional, Goiás e Botafogo com 9. Já na zona de rebaixamento, temos Avaí com 3, CSA com 3, Grêmio com 2 e o Vasco com 2. Bom, sendo assim, eu, Fabiano Cris, vou ficando por aqui. Aguardo você semana que vem aqui no Giro Esportivo NetoCast. Amigo Neto, um forte abraço e vamos juntos, emocionando o torcedor. E gol! E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo, binário de natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Olá amigos do NetoCast Esportes, aqui é Rodrigo Bamontes e hoje vamos falar de NBA. As finais de conferência da NBA estão aí e desde semana passada várias coisas aconteceram. Quando a gente conversou na semana passada, havia tido apenas a primeira partida e o Golden State Warriors havia ganho, estava com uma vitória. Bom, pois bem, Golden State Warriors varreu a série, ganhou do Portland Trail Blazers e ganhou de forma absurda, porque no jogo 2 das finais, o Kevin Durant se lesionou. No final do jogo 3, o Iguodala se lesionou. E agora o Golden State Warriors está sem DeMarcus Cousins, Kevin Durant e André Iguodala. Sim, jogadores muito excepcionais, mas que parece que não fez falta para o Golden State. O Golden State Warriors ganhou a série perdendo a maior parte do tempo. Se você pegar todos os jogos, ele passou mais de 3/4 perdendo o jogo e virou no final. Então foi um feito sensacional. É a 5ª final consecutiva do Golden State Warriors. Para se ter uma ideia do tamanho disso, desde o Boston Celtics dos anos 60 que isso não acontecia. O Boston Celtics fez 10 finais consecutivas, ganhou 9 títulos nesse período, e sendo 8 consecutivos. O Golden State Warriors está na sua 5ª final, fazendo história, e o técnico Steve Kerr é o primeiro a participar de 5 finais consecutivas na estreia. Ele não conhece estar derrotado numa das fases eliminatórias, na semifinal de conferência ou nas oitavas. Cara, sensacional Golden State Warriors. Porém, do outro lado, na Conferência Leste, a gente teve a final do Milwaukee Bucks contra o Toronto Raptors. E a série mudou muito. Para vocês terem uma ideia, no início, os 2 primeiros jogos, o Milwaukee Bucks ganhou de forma muito enfática. No primeiro jogo foi inclusive uma performance, a melhor performance de todos os tempos do Brook Lopes, do pivô Brook Lopes, inclusive fazendo mais bolas de 3 no único jogo do que ele tinha feito na carreira inteira. Sim, coisa sensacional. E a aparência da série é que ia para uma varrida também. Porém, no jogo 3, Kawhi Leonard, a peça que foi trocada já do San Antonio Spurs, resolveu jogar. Botou a bola debaixo do braço e jogou num sacrifício lascado e fez o time ganhar. Então ficou 2-1, só que não só isso, mudou a cara do time. Com isso, o Toronto Raptors entrou na partida, se animou com as finais e decidiu então jogar. Na partida 4, que foi ontem, o Toronto Raptors, o Kawhi Leonard estava muito lesionado, estava mancando mesmo, com dor na perna. Isso não deixou, ele continuou jogando, mas o time reserva, o banco do Toronto Raptors falou assim: galera,
Vamos te ajudar aqui, Kawhi Leonard. Vamos juntar todo mundo. E uma pessoa apenas do banco do Toronto Raptors passou a maior parte da partida fazendo mais pontos do que todo o banco do Milwaukee Bucks. Foi sensacional. A gente olhava para a cara do Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks e você via que ele estava completamente fora de si. Ele estava desmotivado e tal, não sabia o que estava acontecendo. E nessa quarta partida terminou em 120 para o Toronto Raptors a 108 para o Milwaukee Bucks. E agora a série está empatada em 2-2 e vamos pelo menos até o jogo 6. O próximo jogo é amanhã, de volta em Milwaukee. Vamos lá, sendo que as finais de conferência vão começar aí em torno de 30 de maio. Então, até a próxima terça. Tudo de bom aí para vocês. E toca aí pro Natão. Falou! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Alô Neto e alô ouvintes do NetoCast Esportes, aqui é Jeff Guimarães falando de São Paulo capital, diretamente do podcast Tenistas em Ação. E eu começo falando do espanhol Rafael Nadal, o Touro Miura. Ele que no último domingo conquistou o Masters 1000 de Roma, vencendo na final o sérvio Novak Djokovic, aplicando até um pneu. Para quem não é muito habituado com as partidas de tênis, não conhece muito o esporte, aplicar um pneu é quando você vence um set por 6-0. Então ele não deu a mínima chance no primeiro set para o Novak Djokovic, que no segundo set ele até voltou a jogar bem, mas o Rafa estava muito centrado e não deu chance para o Djokovic. Acrescentando em sua coleção o 34º troféu de Masters 1000. Isso só é falando de Masters 1000, para você ter uma ideia, como esse cara tem títulos, em nível Grand Slam, ele tem 17 títulos de Grand Slam. A gente que tem aqui no Brasil o Gustavo Kirten, o Guga, ele tem 3 títulos de Grand Slam, que é os 3 de Roland Garros, e já é um cara super mega max, bem sucedido no esporte, né? Então você imagina aí como é que tá o sarrafo, a régua aí pro Rafael Nadal. Se o Guga já é considerado um cara foda, imagina o Nadal. Falando, já que eu falei de Roland Garros, essa semana estão acontecendo as partidas do Qualify, né, para o torneio de Grand Slam de Roland Garros, e que começa já daqui a alguns dias. E também amanhã, na quinta-feira, dia 23, vai ser sorteado a chave principal dos 32 jogadores, tanto para o masculino como para o feminino. Falando primeiro dos brasileiros, tá, em Roland Garros. Os brasileiros não tem nenhum que entra, esse ano não tem nenhum que entra na chave já principal, direto, né, que entra direto. Os brasileiros que estão lá, eles vão ter que disputar o Qualify por conta de ranqueamento, né? Então, o cearense Thiago Monteiro, número 1 do Brasil, conseguiu mais uma vitória hoje no qualificatório, jogando contra o francês Cornut Chauvint por 6-3, 4-6 e 6-3 em 2 horas de partida. Thiago agora só precisa vencer mais um jogo para garantir a vaga na chave principal. Então vamos torcida aí pro Thiagão, que deve ter jogo amanhã. E se vencer esse, aí ele se garante na chave principal. E a nota triste é que a Bia Haddad Maia teve que abandonar a partida na estreia do Quali, lá também de Roland Garros, e depois passou para atendimento médico e foi constatada uma leve contratura na coxa direita. Bia estava vencendo a ucraniana Katarina Zabatska por 6-3, 5-7 e 3-2 quando precisou desistir do jogo. Uma grande pena, mas são coisas do esporte. Que não seja nada grave, que a Bia consiga voltar logo. E amanhã, quinta-feira, né, como já falei, às 14 horas será definida a chave do segundo Grand Slam da temporada 2019, dito também como o mais charmoso do circuito profissional, que é o torneio de Roland Garros. Então vamos aqui para ver a lista dos 32 cabeças de chave no masculino.
Então, começando, o primeiro mais bem ranqueado, apesar da derrota no último domingo, ainda é Novak Djokovic, que tem uma vantagem boa para o segundo colocado, que é o Rafael Nadal. O terceiro, Roger Federer. E aí vem Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefano Tsitsipas, o grego, Kini Nishikori, Juan Martín Del Potro, alô Juan e Sebes, Fábio Fonini, Karim Khachanov, Marin Cilic, Daniil Medvedev, Borna Coric, Gael Monfils, o francês, Milos Raonic, canadense. E o Milos Raonic não é certeza porque ele está com problemas físicos, não é 100% que ele entra, mas ele tem ranqueamento e entra como 15º cabeça de chave. Aí em seguida vem Nicolás Baslávili, Marco Cotinato, Diego Schwartzman, que é outro argentino, outro hermano, Roberto Bautista, Guido Peia, Denis Shapovalov, outro canadense, Alex de Menor, Lucas Pouille, Fernando Verdasco, espanhol, Stanislas Wawrinka, Félix Auger Alismin, Gilles Simon, Davi Goffin, Khalid Munt, Matteo Berrettini, Dusan Lajovic e Laszlo Djere. E no feminino, nós temos aí as 32 cabeças de chave. A japonesinha Naomi Osaka, Caroline Pliskova, Simona Halep, Kiki Bertens, Angeline Kerber, Petra Kvitova, Sloane Stephens, Ashleigh Barty, Elina Svitolina, Serena Williams, Arina Zabalenka, Anastasia Savastova, Caroline Wozniacki, Madison Keys, Belina Bancic, Bang Qiang, Anett Kontaveit, Julia Gorges, Gabine Muguruza, Elina Mertens, Daria Kasatkina, Bianca Andreescu, Donna Vecchi, Caroline Garcia, Linda, Su Wei Xian, Juana Conta, Lesia Tissurenko, Carla Soares, Maria Sakkari, Micaela Buzarnescu, Petra Martic, Alexandra Sasnovic. E uma nota que eu quero dar também aqui, vamos falar do brasileiro. Tem brasileiro conquistando títulos aí pelo mundo afora. É o caso do João Menezes, de 22 anos, que venceu no último final de semana o torneio Challenger de Samarkand, no Uzbequistão. Menezes, que venceu na final o principal favorito ao título, o francês Corentin Moutet, em jogo bastante difícil, levando os 2 sets para o tie-break. Então o João venceu aí os 2 tie-breaks, o primeiro por 7-2 e o segundo por 9-7. Bom, é isso, pessoal. Netão, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de falar sobre esse esporte lindo, maravilhoso, que tem muita técnica, muita força, mas também mexe muito com a cabeça, muito psicológico do jogador, tá? É isso aí, e quem puder curtir assuntos sobre tênis, sobre superação, sobre até um pouco de empreendedorismo, é só clicar lá no Tenistas em Ação, baixar os episódios, tem muita história legal para contar. Beleza? Obrigadão, Neto. Um abraço para você e para os ouvintes do NetoCast Sports. Tchau! Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas: nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Saudações. Ora um pouco do que aconteceu no MMA durante a semana que passou.
Polônia, teve o evento chamado KSW. E ele contou com 2 brasileiros. O Luiz Henrique KLB, que foi do UFC, ele venceu um ex-desafiante ao cinturão chamado Michael Andrzejczak, com uma guilhotina. Ele aplicou uma guilhotina no segundo round. E esse lutador polonês contestou a interrupção do árbitro, dizendo que não havia entregue a luta, que não havia dado aquelas 3 tapinhas, né? Mas não conseguiu esconder que estava abalado pela guilhotina. Outro lutador que lá esteve nesse evento foi também um ex-UFC, Thiago Silva. É um lutador complicado, ele se meteu num monte de confusões no passado, drogas, violência familiar e outras coisas, né? Foi até preso. Ele saiu do UFC, foi expulso e fica girando pela Europa participando de eventos. Nesse aí ele foi derrotado por Martin Zawada por decisão unânime e ampliou sua uma fase. São 3 derrotas nas últimas 4 lutas e esse contabilizando esse evento que participou lá na Polônia. E a última vez que venceu foi em janeiro de 2017. Aí no sábado passado, no dia 18, lá em Nova York, teve o UFC Rochester, né? E os brasileiros inverteram a situação do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Foram muito bem, exceto o cara de sapato. O card preliminar teve Júlio Arce, que venceu o Julian Erosa por nocaute ao 1:49 do terceiro round. Zach Cummins venceu Trevin Gillis por finalização aos 4 minutos e 1 segundo do terceiro round. Ed Herman venceu Patrick Cummins por nocaute técnico ao 3 minutos e 39 segundos do primeiro round. Grant Dawson venceu Mike Trizano por finalização aos 2 minutos e 27 segundos do segundo round. Michael Pereira venceu Danny Roberts por nocaute a 1 minuto e 47 do primeiro round. Desmond Green venceu Charles Jourdain por decisão unânime. Aspen Ladd venceu Sijara Banks por decisão unânime. Foi uma luta muito boa de se ver. Foi essa última luta do card preliminar. E ganharam prêmios, inclusive, por essa luta. O card principal começou com Davi Ramos vencendo Austin Hubbard por decisão unânime. Depois o brasileiro Charles Bronx venceu bem o Nick Lentz por nocaute técnico aos 2 minutos e 1 segundos do segundo round. O outro brasileiro, filho de chileno, Vicente Luque venceu Derek Grant por nocaute também aos 3 minutos e 52 segundos do primeiro round. Felice Spencer venceu Megan Anderson. É uma diferença considerável de altura de uma para outra. A Megan Anderson foi finalizada aos 3 minutos e 24 do primeiro round. E a Felice Spencer está fechando uma luta com a Chris Borg, talvez lá para agosto. A penúltima luta desse card aí foi Ian Heinisch, que venceu o Antônio Carlos Sapato por decisão unânime. Foi uma luta que a gente pensava que o Antônio Carlos Sapato ia dar mais um passeio. Foi totalmente o contrário. O cara se mostrou muito mais resiliente, mais inteligente e com mais gás que o próprio cara de sapato. E ficou na decepção. Foi a única derrota do Brasil nesse evento. E a última luta, o Rafael dos Anjos venceu uma luta difícil por finalização aos 3 minutos e 47 segundos do quarto round, o Kevin Lee. Ele estava indo muito bem, e por ser mais novo, todo mundo pensava que ele ia vencer o Rafael, mas a experiência prevaleceu e o Rafael ficou com a vitória. E na sexta-feira, né, dia 17, né, teve o One Championship número 96. Teve o card preliminar, que contou com o Raul Raju, que venceu Richard Corminal por finalização aos 4 minutos e 43 segundos do primeiro round. E Yuri Lapicus venceu Shannon Wiratai por finalização aos 3 minutos e 10 segundos do terceiro round. Mei Yamaguchi venceu a luta feminina Laura Balin por finalização aos 3 minutos e 46 do primeiro round. Gary Tonon venceu Yoshiki Nakahara por finalização aos 55 segundos do primeiro round. Yoshitaka Naito venceu Alex Silva por decisão unânime.
E essa foi a última luta do card preliminar. Aí o principal foi aberto por Miao Litao, venceu do Dedijan Hong Song Amuashirishok, um nome longuíssimo, né? Por nocaute técnico aos 4 minutos e 9 segundos do primeiro round. JJ Eustáquio venceu Kim Kyu-san por decisão unânime. Seijid Guzen Arnachanaliev venceu Amir Khan por nocaute aos 2 minutos e 56 segundos. Cosmo Alexandre, que é um brasileiro, venceu Seijo Norcut por nocaute aos 29 segundos do primeiro round. E essa luta aí rendeu literalmente a cara quebrada por Seijo Norcut. Apesar de ele ter se levantado após o enfrentamento e ficado em pé, ele foi parar no hospital e passou por uma cirurgia de 9 horas com 8 fraturas na face. Então uma porrada. Um único golpe resolveu a luta. E todo mundo pensando que o Seijo Norcut ia ganhar do brasileiro. Mas foi muito ao contrário. O cara só estudou, jogou um pouco, aproveitou a guarda baixa do Norcut e deu um soco que aparentemente não ia causar tanto estrago, mas causou. Acho que vai ficar meses e meses afastado do Norcut das lutas. E a última foi Christian Lee, que venceu Shinaya Aoki por nocaute técnico aos 51 segundos do segundo round. A luta do Cosmo Alexandre foi a que mais chamou a atenção. Até hoje os sites especializados em luta estão falando sobre esses 29 segundos terríveis para o Seijo Norcut. Semana que vem não vai ter o UFC, agora só lá no dia 1º de junho. Valeu, até mais. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.